Oi, pessoal, vamos começar agora o nosso estudo sobre os dízimos. Então, assim, quem tem alguma dúvida a respeito dos dízimos, se ele era só da velha aliança e não é mais da nova aliança, ou se era da velha aliança e continua sendo da nova aliança, né? Ou se você quer ver uma outra forma de mostrar o dízimo, ainda que você acredite que é da nova aliança, então fica nesse vídeo para você compreender junto comigo, vamos interpretar juntos, tá? Eu não vou dizer assim, isso é assim, 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 desse jeito, dessa forma, não. Eu vou mostrando, você vai interpretando junto comigo. Eu vou mostrando a você. Gente, é o seguinte, pegue caderno, porque você vai precisar de fazer anotações, tá? Caderno, caneta, lápis, borracha, o que você quiser. Para fazer as anotações, que é para você depois, como eu sempre falo no final, a pessoa estudar, né? Analisar, comparar a forma como eu estou mostrando com a forma como te mostraram, e aí você decide depois. Isso é com você. Tá? Gente, seguinte. Algumas coisas não precisa nem provar. Basta só dizer, quem conhece as escrituras sabe que os dízimos não são citados na igreja de Atos. Em momento algum, na igreja de Atos, os dízimos não são citados. E assim, eu sou uma pessoa que só pela lógica eu já tiro minhas conclusões, mas como é melhor mostrar, né? Mostrar tudo direitinho do que dizer não, né? Porque tem gente que não leva muito a sério a lógica. Eu levo, tanto que é uma coisa tão séria, isso é uma das inteligências de Deus, e é tão sério que, como é que se diz, que na faculdade de Direito, quem faz Direito para, como é que se diz, descobrir crimes, né? Homicídio, essas coisas, tem a matéria de raciocínio lógico. A matéria de raciocínio lógico ela é muito importante nessa área, para a pessoa descobrir no cenário, né, como foi, e às vezes levar até ao culpado. A cena leva ao culpado, mesmo sem, algumas vezes, mesmo sem testemunha ocular. Então, assim, a gente vê que é uma das inteligências de Deus e isso é muito importante. Aí, digamos que eu fosse fazer uma investigação a respeito dos dízimos no Novo Testamento. No meu ponto de vista, eu pensaria, bom, peraí, a igreja cresceu porque, assim, não só judeus se converteram, porque o livro aos Hebreus, né, foram judeus que se converteram. Então, a igreja cresceu porque pessoas de outras nações que são chamados de gentil se converteram. Então, entrou pessoas até que nem entendia do assunto, que precisavam de explicações sobre o assunto, de orientação sobre o assunto, né? Sobre os dízimos, sobre devolver dízimos. E aí a gente não vê uma carta de Paulo em nenhuma das igrejas, nem em Éfeso, nem para os Gálatas, nem para os Tessalonicenses, nem para igreja nenhuma, ele dando uma orientação, uma recomendação, fazendo um elogio, fazendo uma reclamação, nada sobre os dízimos, como a pergunta que não quer calar, como que os dízimos ainda vigoravam na nova aliança e em momento nenhum, nem nas cartas de João, nem de Pedro, nem nas cartas de Paulo, eu estou falando a partir de Atos dos Apóstolos, tá, gente? Porque Mateus é velha aliança. Nós encontramos a palavra dízimos em Mateus e em Lucas. No livro de Hebreus também está citado, mas isso é um outro assunto que é para ser comparado com a velha aliança. E a gente vai chegar lá.
A gente vai chegar no livro aos Hebreus, né? Tem uma citação de Jesus Cristo, ele falando com os fariseus, se eu não me engano, e falando assim: vocês devolvem o dízimo de coisas pequenas, tipo endro, cubinho, e negligenciam, mais ou menos assim, negligenciam as coisas mais importantes, que é a lei de Deus e tal. Jesus Cristo não está dizendo para eles aí que eles têm que devolver dízimo. Jesus Cristo está falando da incoerência deles de devolverem dízimos das coisas miudinhas e não se importarem com a lei de Deus. Ele diz: ora, o certo seria fazer tanto uma coisa como outra. Além do que, gente, Jesus estava ou seja, ele estava abaixo, né? Submisso, abaixo que eu digo, não é diminuído não, tá? Submisso, ele devia obediência ainda ao Velho Testamento. O Novo Testamento começa na morte de Jesus Cristo e ressurreição em diante, tá? A partir do livro de Atos, você pode entender como nova aliança, tá? Nova aliança começa ali. E dali em diante, ninguém se toca em dízimos. E a necessidade era muito grande, a gente pode ver. A gente pode ver a necessidade. A gente vê Paulo dando recomendação para eles, no primeiro dia da semana, juntar tudo que pudesse, que quando ele fosse passar ali de viagem, que ele chegasse ali, que ele pegaria tudo. A gente vai passar por isso. Mas assim, eu comecei a ver que isso me intrigava. Eu disse: não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não quero saber o que me dizem, eu quero saber de acordo com a inteligência que Deus me deu, porque todos nós temos. Eu disse: não, peraí, acima de tudo não é o que me falam, acima de tudo é o que está escrito aqui, autoridade máxima na terra. Esse livro é a autoridade máxima na terra, não me importa quantos anos tenha de tradição, de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, não me importa. O que me importa é o que eu estou vendo aqui. Então, é o seguinte, então não tem nenhuma recomendação. E olha que Paulo, ele falava sobre todos os temas. Ele falou sobre a área sexual, ele falou sobre casamento, ele falou sobre vestimenta, ele falou sobre todas as coisas. Ele fazia elogios às igrejas, ele repreendia quando tinha que repreender. E do dízimo ele não faz um elogio, ele não faz uma repreensão. Olha, vocês não estão devolvendo os dízimos corretamente. Ah, vocês estão mandando o dízimo para o lugar errado. Ah, que bom que vocês estão devolvendo o dízimo. Ah, que bom que o dízimo está sendo devolvido, porque nós necessitamos muito. Gente, não tem. E olha que o apóstolo Paulo não deixava nada passar. Nada. Quando tinha que reclamar, ele reclamava. Quando tinha que elogiar, ele elogiava. E a gente não vê um elogio. Gente, qual foi a parte que a gente não entendeu? O que é que tá querendo, o que é que estão querendo colocar na nossa goela abaixo? Sabe o que é isso, gente? O medo de ir para o inferno, um suposto inferno com enxofre e fogo. Gente, vou voltar para vocês para o início. Olha só. Quando Jesus Cristo morreu, se deu início à igreja. Jesus Cristo treinou os discípulos, né? E eles fundaram, após a morte de Jesus Cristo, a igreja. E a igreja, você pode ler na Bíblia, no Novo Testamento, o que tinha e o que não tinha. Depois, a igreja romana entra em cena. Quando a igreja romana entra em cena, aí entra a doutrina do fogo do inferno, com enxofre, né? Vendia-se indulgência, cobrava-se bastante caro para pecados serem perdoados. O povo, com medo de ir para aquele inferno com fogo e enxofre, pagava acreditando que os pecados seriam perdoados. Eu falei para vocês isso numa aula anterior. E não foi só o fogo do inferno que foi levantado pela igreja romana. Os dízimos também. Os dízimos voltou com a igreja romana.
Quando Martinho Lutero entra em cena, que é um frei, um padre, um frei, né, que ele, lendo a Bíblia, Deus usa ele entende que tudo que não precisava pagar indulgência, que Jesus Cristo já pagou todos os pecados por nós. E aí, Martinho Lutero levanta as 95 teses, né, e tem a divisão da igreja entre a igreja protestante, ou seja, a igreja que protestava contra a doutrina da igreja romana, que hoje nós conhecemos como evangélica e tal, né, entra em cena, só que quando a igreja protestante entra em cena, algumas coisas não tinham sido descobertas. Os dízimos, né, e o fogo do inferno, que eu já falei para vocês. Lembrando que a igreja romana não modificou as escrituras, ela só deu uma interpretação errada. Está escrito sim fogo, está escrito sim enxofre, está escrito, né, que tudo, né, sobre o lago de fogo está escrito, continua escrito, não foi modificado. Mas a interpretação, a igreja romana se aproveitou desta situação para cobrar indulgência, né, dos fiéis, e os fiéis morrendo de medo, acreditando na interpretação errada que esse fogo seria fogo literal, esse fogo que a gente tem, né, que a gente acende fogo no fogão. Não é este fogo, gente. Quem não assistiu essas aulas, vai no meu Facebook e assiste, tá? Não é fogo, é angústia, angústia profunda, muita angústia. E aí, então levantou a questão dos dízimos de novo. E aí, as igrejas protestantes, né, começaram a se dividir, mas não tinham entendido essa parte ainda. E aí, o que acontece? O que acontece que ficou dessa forma. Muitas pessoas que se dizem pastores, que são falsos pastores, né, que são falsos profetas, se aproveitaram também da situação para cobrarem os dízimos para enriquecerem. Aí você fala assim, Gislane, mas a gente não pode generalizar. Perfeito, não podemos generalizar. Tem uma boa parte deles que cobram porque entendem errado ainda. Não é porque querem ficar ricos, é porque ainda entendem errado. E nós vamos descobrir isso agora. Então, já entenderam, né? Em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, e em Lucas, capítulo 11, versículo 42, vai falar a mesma coisa, que é Jesus falando para os fariseus, né? Vocês se preocupam em dar o dízimo, ai de vocês que se preocupam em dar os dízimos, as coisas minuciosas dos dízimos e negligenciam, negam, né, as leis de Deus, né? Mais ou menos assim, eu estou dizendo com minhas palavras, mas você pode ir lá e ler. Jesus Cristo não estava dizendo, vocês têm que devolver dízimo, não. Ele nem precisava dizer isso, porque o dízimo ainda era para ser devolvido, sim. Por isso que Jesus tocou no assunto. Os dízimos até a morte de Jesus, até a morte, era para ser devolvido, sim. Então, Jesus está fazendo uma observação a respeito da incoerência deles de devolverem o dízimo do cominho, até do cominho, e não se preocupar com os preceitos da lei. Então, é isso, né? E só tem essas duas referências, volto a dizer, estava ainda na lei de Moisés. E a carta aos Hebreus, que toca no dízimos, é onde eu vou explicar para vocês, de acordo com o Velho Testamento, que a gente vai entender perfeitamente sobre os dízimos, tá? Então, eu volto, essa é só a introdução, e eu vou voltar com a primeira parte do estudo.